Boa noite a todos os irmãos. Nós vamos dar continuidade no estudo da primeira carta do apóstolo Pedro. E hoje nós vamos começar a falar um pouco no capítulo 2. Nosso irmão Celso conduziu o estudo até aqui no capítulo 1. E tá funcionando. Nós vamos continuar no capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz assim: Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Somente até o versículo 6, que o Senhor possa nos abençoar no nosso entendimento dessa porção que já foi lida. Nós já podemos ver que Pedro está escrevendo uma carta direcionada àqueles irmãos que haviam sido dispersos por várias regiões. Eram irmãos que moravam, que tinham as suas casas, que tinham as suas propriedades, mas agora se veem obrigados a sair e ir para terras estranhas, para lugares diferentes. E Pedro escreve a esses irmãos para consolá-los, para fortalecê-los e para edificá-los na verdade. E Pedro vai falando de vários aspectos aqui no capítulo 1, e quando chega no capítulo 2, ele começa dizendo: deixando, pois, toda a malícia, engano, fingimentos, invejas e murmurações. Quando Pedro fala para os irmãos deixarem aquelas coisas, é porque Pedro sabia que essas coisas atrapalham o crescimento espiritual. Pedro sabia que essas características, esses males, eram prejudiciais à vida do cristão para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. É interessante que no versículo 2 ele vai continuar, a sua exortação dizendo: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional. Então Pedro ele está pensando no crescimento dos crentes, comparando ao crescimento de um bebê, de uma criança. Hoje nós temos aqui três crianças, três pequenininhos, e outras vezes temos mais, temos
o Benjamin, que não veio, a Manuela, o Theo. E todos nós estamos observando o crescimento de cada um deles. Mas imagine que você olha para o seu filho e vê que ele não está crescendo. Você olha para o seu filho e você vê que ele não está se desenvolvendo. Você fica preocupado. Procura logo, um pediatra, procura conselho com alguma mãe mais experiente, alguma mãe que já passou por aquela fase. E aí tudo aquilo que está atrapalhando o crescimento, do nosso filho, nós queremos o quê? Eliminar aquilo, tirar aquilo. E assim Pedro, ele olha para os crentes e vê crianças de peito que precisam se desprender, precisa deixar determinadas coisas para que possam crescer na sua vida espiritual. Qual que é uma alegria, que todo pai tem quando o filho ele vai passando, por cada etapa, vai se desenvolvendo, aprende a sentar, aprende a engatinhar, aprende a andar, aprende a falar, começa a comer sozinho, e logo se torna um rapaz, uma moça. Ou seja, para cada fase você espera um crescimento, e assim também o Senhor, Ele espera que nós cresçamos. Ele não quer crentes atrofiados, Ele não quer crentes que sejam crianças para sempre. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que os irmãos ali eram como meninos, porque deveriam estar preparados para receber um alimento sólido e não podiam, por causa do quê? Da sua carnalidade. Os crentes em Corinto foram acusados por Paulo de carnalidade. O escritor aos Hebreus também fala que queria aprofundar naquele assunto com os seus ouvintes, os seus leitores da epístola, mas ele falou assim: mas eu não posso ir além, eu não posso dar uma palavra mais aprofundada para vocês, porque vocês ainda não estão preparados. Apesar de que o tempo que vocês têm de vida cristã já era suficiente para vocês estarem preparados para receber um alimento mais sólido, mas vocês não estão preparados. E ali aos Hebreus, qual era o motivo? Eles eram negligentes para ouvir. Eles eram negligentes para ouvir. Isso significa que eles ouviam, mas aquilo para eles não tinha tanta importância, e por isso o tempo estava passando e eles não estavam crescendo, eles não estavam desenvolvendo a sua vida espiritual. E aqui Pedro, ele vai além. Paulo falou de carnalidade, o escritor aos Hebreus falou de negligência, e Pedro aqui fala de malícia. É aquela maldade do fundo do coração, é aquela maldade mais profunda que se manifesta muitas vezes em nós. A malícia, ela nos impede de olhar as coisas com pureza, de olhar para uns para os outros sem pensar primeiro nos defeitos. A malícia nos faz olhar para os nossos irmãos e falar assim: esse irmão
tem essa e essa, tem esse e esse defeito. Isso é a malícia. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo uma coisa, eu achei interessante. Ele disse assim: olha, quando uma pessoa é muito desconfiada em determinadas coisas, é porque ela também faz errado. Às vezes o excesso de desconfiança ou de achar que está todo mundo agindo de forma ruim, é porque o nosso coração é maldoso. A gente costuma dizer assim: ah, tadinho do fulano, é tão inocente, não percebe o mal que as pessoas estão cometendo. Mas de uma certa forma, nós como cristãos temos que ter esse tipo de simplicidade, esse tipo de inocência. Não estou dizendo que devemos ser aquele bobo que todo mundo passa para trás, mas nós não podemos ter um olhar que só pensa, que só vê maldade no que está à sua volta. Pedro também fala do engano, da mentira. Irmãos, temos que tomar muito cuidado com a mentira. A mentira, ela vicia. A mentira, ela se torna um hábito. A mentira se torna parte da pessoa que tem esse hábito de mentir. E uma pessoa, quando ela começa a cair em descrédito, dificilmente ela volta a ter aquela posição de crédito que ela sempre desejou. É muito difícil você lidar com uma pessoa que mente constantemente, porque toda vez que aquela pessoa te falar alguma coisa, você vai ficar pensando: mas será que é verdade? E isso não é uma característica que deva existir no crente. O crente precisa falar a verdade sempre, mesmo que isso lhe cause prejuízos, mesmo que ele tenha que pagar um preço alto, ele tem que falar a verdade. Somos exortados a deixar essas coisas para crescermos espiritualmente. Pedro também fala do fingimento, que sem dúvida nenhuma está muito equiparado ao engano. Veja que engano, fingimento e inveja são citados aqui como características que são reprovadas. A inveja, ou seja, aquele sentimento ruim que nós temos em relação a outras pessoas, quando aquelas pessoas alcançam aquilo que nós não alcançamos, ou quando as pessoas elas adquirem aquilo que nós não adquirimos. Irmãos, esse sentimento, ele é muito ruim. Nós devemos olhar para as coisas que recebemos do Senhor com gratidão, e não cobiçar aquilo que é do próximo, não se entristecer com o progresso do próximo. Se o meu vizinho comprou um carro novo, graças a Deus por isso, que Deus o abençoe. Eu não preciso olhar aquilo e ficar me remoendo: poxa vida, eu não largo esse carro velho, olha lá, meu vizinho já está com um carro novo, tomara que bata ali na frente ali, não é? Sentimento horrível, que atrapalha a vida do crente. Nós temos que lembrar
que todo mundo passa por dificuldades, todo mundo tem problemas. Nós não precisamos ficar olhando para a vida do próximo. Nós não podemos nos entristecer com a alegria do próximo, e muito menos nos alegrar com a tristeza do próximo. Nós temos que ser compassivos, temos que olhar para as coisas que estão à nossa volta e procurar oportunidades para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deixando também todas as murmurações. A murmuração é aquela reclamação constante, tudo tá ruim. Se amanhece chovendo, eu não aguento mais essa chuva. Se está fazendo muito sol, eu não aguento mais esse sol. Olha que interessante, né? As murmurações, as reclamações, às vezes trazendo mais para o contexto da igreja. Eu sou o único na igreja que faz isso, eu sou o único na igreja que faz aquilo. Cada um aqui, irmãos, sabe do compromisso que tem com o Senhor. E se tem serviço para fazer na obra de Deus, devemos nos alegrar por isso. Porque nós sabemos de como é precioso o serviço, da obra de Deus. Muitas pessoas estão entregando as suas vidas a coisas que não trazem nenhum proveito. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Nós sabemos que os justos resplandecerão como o sol no porvir. Nós cantamos um hino, e até ensaiamos um pouco. Tenho lido da bela cidade, situada no reino de Deus. Para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos direcionados? E Pedro espera que esses irmãos estejam cada vez mais identificados com essa natureza que nós vimos no capítulo anterior, sede santos porque eu sou santo, versículo 16, com essa vida de santidade para a qual fomos chamados. E quando diz no versículo 2, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Esse leite racional, é interessante que essa expressão, ela está dizendo que esse alimento genuíno, puro. E por que Pedro usa como comparação o leite? Porque não existe nenhum alimento mais completo para uma criança, para um neném recém-nascido, do que o leite da mãe. Isso é provado cientificamente. O leite da mãe, tendo tanto a criança quanto a mãe, saúde, o leite da mãe é o melhor e mais completo alimento para tudo, para o desenvolvimento, para tudo. Mas tem uma coisa aqui que é interessante, que o leite materno, o aleitamento, a amamentação, ela aproxima a mãe do seu filho, ela aproxima o filho da sua mãe. É muito comum, os postos de saúde mostrar o aleitamento como um ato de carinho, de amor. Não é só uma refeição, é uma relação que está sendo estabelecida ali. Assim também o apóstolo Pedro está dizendo, olha, nós devemos ter uma relação muito próxima com o Senhor. E essa relação vai nutrir as nossas vidas espirituais.
E esse leite, quando fala leite racional, Pedro está pensando aqui não no desenvolvimento físico, mas no desenvolvimento intelectual. Ou seja, o crescimento em termos de conhecimento da palavra de Deus. Na segunda carta dele, o último versículo da segunda carta, ele diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse conhecimento não é um conhecimento teológico, aquele conhecimento, eu estou lendo a Bíblia, sei vários textos de cor. Não é esse conhecimento. É aquele conhecimento que é fruto de um relacionamento. Se eu perguntar para o Gilberto, quem é a pessoa que te conhece melhor? Ele vai falar: Cirlei. Não é verdade? Se eu perguntar para o Celso, quem te conhece melhor? Ele vai falar: é a Mônica. Sabe de coisas que ninguém sabe, eu sei. A esposa sabe. A Nayara me conhece muito bem, ou está me conhecendo ainda, né? E a tendência é que daqui a uns anos ela seja a pessoa que melhor me conhece. Por quê? Porque temos um relacionamento, porque convivemos, olhamos um para o outro e sabemos: está triste, está chateado, está feliz, eu sei que gosta disso, eu sei que não gosta daquilo. Às vezes nós queremos conhecer a Deus só lendo a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia toda para conhecer a Deus. Não é assim. Você vai parar, ler, meditar, vai orar, vai falar com Deus, e assim vai havendo um crescimento, e assim vai havendo um desenvolvimento da vida espiritual. Pedro também diz, no versículo 3, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Essa prova da benignidade do Senhor, a prova de que o Senhor Ele é bom para com cada um de nós, é também um fruto desse relacionamento. Porque qual é a tendência do homem que quer se relacionar com Deus, mas aí uma hora está firme, outra hora não quer mais, outra hora quer, outra hora não quer? A tendência é que quando acontecer alguma coisa muito ruim na vida daquela pessoa, ela vai dizer assim: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Mas quando nós temos um relacionamento verdadeiro com o Senhor, nós vamos olhar de outra forma. Como o escritor aos Hebreus disse: porque o Senhor castiga, repreende a todos quanto recebe por filhos. Então o verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo, quando ele passa por um aperto muito grande, o que ele faz? Ele fala assim: nossa, eu preciso me achegar mais ao Senhor. O Senhor está cobrando de mim, o Senhor está me corrigindo. É por isso que Pedro está dizendo para ele: olha, vocês conhecem, vocês sabem que o Senhor é bom, e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós podemos dar graças a Deus por um momento de problemas na nossa saúde, podemos dar graças a Deus por um momento de dificuldade financeira, podemos dar graças a Deus por todas as coisas, porque nós sabemos que Deus
Ele é bom. Porque nós sabemos que o Senhor, Ele faz tudo para o nosso bem. Nós como pais, e agora eu posso dizer isso, né, de experiência, eu estou aprendendo, nós como pais queremos o melhor para os nossos filhos, mas às vezes nós não sabemos qual é a hora certa de corrigir, qual é a hora certa de dar aquilo que a criança está querendo. É um aprendizado, às vezes difícil, porque quando falamos não, qual que é a reação dos filhos? Ficar triste, resmungar, ficar bravo, não gostam de ouvir não. E aí então, como pais, nós temos que aprender a ser firmes, porque nós queremos o bem das nossas crianças. Assim também o Senhor, Ele quer o nosso bem. Assim também o Senhor nos corrige e nos ensina, como um pai corrige e ensina o seu filho. Versículo 4: chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. É interessante que Pedro, ele, certa vez o Senhor Jesus disse para ele o seguinte: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E naquele texto, da onde nós tiramos esse versículo, o que Pedro havia falado a respeito do Senhor Jesus? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é a pedra a qual Pedro está se referindo aqui? Pedra viva, fundamento da igreja, base e alicerce da nossa fé, é o Senhor Jesus. Uma pedra que foi rejeitada pelos homens, e ainda é. A rejeição do Senhor Jesus Cristo é algo que o mundo manifesta, e alguém vai dizer assim: ah, mas eu amo Jesus. Pra você ter uma ideia, a época do ano que eu mais gosto é o final do ano, por causa do Natal, que fala do nascimento de Jesus. Eu me lembrei de uma frase que devo ter lido, talvez alguém deve ter mandado por WhatsApp, alguma coisa assim, mas eu gostei da frase. Na frase dizia assim: você não precisa conhecer a história de Jesus, você precisa conhecer o Jesus da história. Conhecer a história de Jesus e se admirar pela história de um homem que andou neste mundo, que fez o bem a todos, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, falou de paz, de amor, falou de coisas boas e fez coisas boas. Conhecer essa história é realmente maravilhoso. Não são poucas as pessoas que conhecem, admiram a história de Jesus. Mas a palavra nos diz que Ele é a pedra viva. A palavra nos diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo.
E a palavra nos chama a um relacionamento pessoal com Ele. É chegar-se até Ele. É estar diante dEle. É conversar com Ele. E ouvi-lo falar. Muitas pessoas na narrativa, dos evangelhos tiveram um encontro com o Senhor Jesus, mas não quiseram nada com Ele. Tiveram uma oportunidade de conhecê-lo, mas não quiseram. Ao passo que outros, ao encontrarem com o Senhor Jesus Cristo, tiveram as suas vidas transformadas, porque puderam olhar para Ele, não com os olhos naturais, não com os olhos carnais, mas com os olhos da fé. Poderíamos aqui citar muitos exemplos de homens e de mulheres que depois que conheceram o Senhor Jesus Cristo, deixaram tudo para segui-lo, sem voltar para trás, sem pensar duas vezes. E o testemunho de Pedro aqui, e que temos da parte de Deus, é que Jesus foi reprovado pelos homens, mas foi aprovado por Deus. Pedra viva, eleita e preciosa. E agora no versículo 5, Pedro continua: e vós também, como pedras vivas, ou seja, semelhante ao Senhor Jesus, porque uma das características daquele que crê no Senhor Jesus é que ele quer ir atrás dele, quer segui-lo, para onde ele for. Pedro, Tiago, João, que eram pescadores, o que diz lá no Evangelho? Quando eles viram o Senhor Jesus, eles deixaram as redes, os barcos, e saíram seguindo o Senhor Jesus. E passaram então a aprender a respeito dele. E agora, a palavra nos diz que nós, à semelhança dele, somos pedras vivas. Sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Entramos agora no aspecto onde, deixando todas aquelas coisas ruins e crescendo na presença de Deus, nós agora podemos servir ao Senhor de uma maneira que lhe agrada. Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Eu fico pensando que muitos dos que ouviram ou leram essa carta de Pedro eram do povo de Israel, eram judeus, e conheciam a história do templo. Nós começamos um estudo sobre o templo de Salomão e ainda vamos dar continuidade, mas aqui nós vemos que Pedro ele está comparando: olha, agora vocês são como pedras na construção desse templo, e não pedras mortas, frias, pedras vivas, porque é um edifício espiritual, porque é uma construção invisível. Assim é a obra de Deus, com o objetivo de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Podemos agora entrar na presença de Deus e servi-lo, assim como os sacerdotes fizeram no passado, e que a multidão tinha ficado do lado de fora, esperando
que o sacerdócio entrasse naquele santuário. E ninguém mais podia entrar. Agora nós não só podemos entrar, como somos parte desse edifício, fazemos parte desta obra, a qual o Senhor tem nos dado o privilégio de participar. Versículo 6: pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será confundido. Uma das coisas que mais nos chama a atenção é que o mundo, chamado cristão, o cristianismo, ele é muito grande. Existe, pelo menos, duas classes de cristãos, as mais conhecidas, que são os católicos e os evangélicos. Ambos cristãos. Mas mesmo dentro do catolicismo, existem muitas divisões, por mais que a gente não perceba, não saiba talvez. Dentro do meio evangélico, aí que tem mais ainda. Existem muitas divisões, denominações, seitas, que carregam o nome de cristão. Existe um cristianismo professo, da boca para fora. Eu sou cristão porque eu já nasci numa família cristã, meus pais me batizaram, e desde então eu vou lá na igreja de vez em quando. Outros dizem que são cristãos porque eu estou frequentando uma igreja tal, fui batizado. Mas é isso que faz uma pessoa ser uma cristã? Receber as coisas por tradição ou ordenação humana? O verdadeiro cristão é aquele que um dia ouviu a palavra de Deus, sentiu o peso do seu pecado, se curvou e confessou o Senhor Jesus como seu único Salvador. Reconheceu que a obra que Ele fez na cruz do Calvário, o sangue que Ele derramou, é o único preço que pode pagar a nossa dívida com Deus por causa do pecado. A palavra de Deus, ela nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 10 de João, Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Elas ouvem a minha voz e me seguem. E lá naquele versículo ele disse: e dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e das mãos do Pai ninguém arrebata. Eu e o Pai somos um. Lá em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo disse assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome expulsamos demônios. E Ele vai responder: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci, Ele vai dizer. Mas para aqueles que são seus, Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas,
Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E nesse momento Tomé disse: mas Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como saberemos o caminho? Então Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que nele crê não será confundido. O Senhor Jesus conhece os que são seus. Nele não há nenhum tipo de dúvida. Ele conhece os nossos corações. Ele conhece os nossos desejos. Ele conhece tudo a nosso respeito. E assim como a palavra de Deus, ela nos dá essa garantia, a palavra também nos diz que o tempo de aceitar a Cristo é hoje. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém.